começar a nossa segunda aula, né? Continuando com a nossa revisão matemática. A gente vai hoje, deixa eu só testar aqui o sistema. Vamos falar sobre integração no espaço tridimensional, né? Então, a gente, como está no espaço 3D, a gente vai ter três tipos de integrais, basicamente, né? Integral de linha, né? Sobre um caminho, integral de superfície, integral de volume, né? E a gente vai usar algumas dessas aqui para definir operações diferenciais sobre escalares e vetores. Sobre vetores, basicamente. É interessante, como eu sempre comento, a gente começa primeiro por integração e depois diferenciação, né? Porque essas diferenciações envolvem o conceito de integração antes, né? Numa região diferencial. Então, a gente precisa primeiro falar em integração, né? Vamos falar sobre gradiente, vamos introduzir o operador nada, que surge naturalmente. E basicamente, deixa eu ver se é isso, só isso mesmo? Não tem mais nada, acho que sim, né? Vou falar sobre isso, tá? Bom, quando a gente fala em integração de linha, né, a gente tem, geralmente, um caminho no espaço 3D, né? A interseção, geralmente, de duas superfícies, S1 e S2, e uma superfície é sempre uma relação entre três parâmetros no espaço tridimensional, né? Então, uma superfície no espaço geométrico é a relação entre as coordenadas nesse espaço. São três dimensões, né? É claro que a gente pode abstrair e falar isso para N dimensões, mas estou falando do espaço geométrico tradicional, né? Então, seria essa relação. Se fosse o tempo, também teria também uma quarta variável, né? Estou falando do espaço geométrico tradicional, né? Essa é a equação da superfície e a solução desse sistema de equações fornece como solução um caminho C, certo? Então, basicamente, é isso que nós temos aqui, né? Nós temos aí duas superfícies, interceptam, formam um caminho C. Então, a gente quer integrar uma função f de três variáveis sobre um determinado caminho. Por que a gente quer fazer isso? Ora, porque geralmente a gente tem, isso pode ser uma função física, pode ser uma densidade de carga, por exemplo, sobre um fio, né, carregado. A gente quer saber a carga nesse fio, então a gente precisa integrar a função escalar sobre um caminho C, né? A gente vai ver depois que todas as integrações envolvendo, inclusive vetores, recaem sempre sobre integral, quando é integral de linha, né, envolvendo vetores, sempre recai em integrais de funções escalares, né? Depois que você decompõe, é o que a gente obtém, certo? Bom, então, fazer algumas definições, né? Integral de linha sobre C com respeito a uma variável, U, certo? Em que U pode ser x, y ou z, né? Ou rφz, ou r θφ, né? U pode ser uma das coordenadas do sistema de coordenadas corvelinas. Então, vou falar sobre integração de linha sobre um caminho C com relação a uma variável, certo? Por exemplo, a variável x, né? Então, primeiro, dado o caminho, ou seja, dado o sistema de equações, S1 igual a 0, S2 igual a 0, se a integral é para ser feita com relação a uma variável x, é porque a gente tem que parametrizar essas relações na forma y igual a função de x, z igual a função de x, né? Certo? E com isso, né, quando eu faço esse sistema de equações, eu vou pegar y, vai ser y de x, z vai ser z de x, né? Então, fica uma função f de x, y de x, z de x, que vira uma função de uma variável só, né? Uma função f maiúsculo de x. O caminho tem coordenada inicial P1 e P2, quer dizer o quê? Né? Que P1, por exemplo, né, tem coordenadas x1
y1, z1, P2 também, x2, y2, z2. Então, quando eu parametrizo todo mundo em relação a x, a integral de linha de f de x, y, ficou mais lento ainda, não sei porquê, z, com relação à variável x no caminho c, que vai de P1 até P2, se transforma, né, depois que você parametriza, se transforma numa integral tradicional, unidimensional, né? Integral, coordenada inicial vai ser x1, coordenada final x2, f de x dx, né? Certo? Então, integral tradicional. Integral de linha, depois que parametrizar todo mundo, fica integral simples tradicional. Tá? Certo? Deixa eu reinicializar esse bicho aqui. Deixa eu abrir ele de novo aqui, porque ele ficou lento de repente, assim, não é uma necessidade. Deixa eu abrir aqui. Hã? Mas não é isso não. Ele está com uma inércia aqui, uma latência, uma coisa que está difícil de escrever, entendeu? Deixa eu abrir aqui de novo. Deixa eu abrir esse aqui. Bom, vou fazer esse exemplo aqui, enquanto ele está abrindo aí. Suponha que você tem uma função de três variáveis, né? Da forma 2x mais y mais z2. Né? Vamos ter um caminho C já parametrizado. Isso aqui é uma condição, né? S igual a zero, né? Y menos x igual a zero. Né? É uma equação S igual a zero. Né? Y igual a x, Z igual a x. Vamos calcular isso aqui, essa superfície aqui é um plano, né? Y igual a x é um plano. Z igual a x é um plano, certo? Planos. Equação simples linear. Então, vamos calcular a integral de 0, 0, 0 até 1, 1 dessa função, está aqui em cima, com relação à variável y. Né? Então, a gente quer, bom, não está aqui, mas a gente quer calcular integral de f de y. Y inicial vale 0, y final vale 1, né? Ou seja, 1, 0, 0, 0, certo? Então, tudo que a gente tem que fazer é parametrizar a função em relação a y. Aqui, no caso, x vale y, né? Isso aqui vai dar 2y. Né? Z igual a x mais x igual a y, isso aqui dá y2, né? Então, dá 3y mais y2. Integral tradicional de 0 a 1, né? Bom, aqui só para vocês verem, né? Está a interseção das superfícies, né? Isso aqui é x igual a y, essa azul. Z igual a x, essa marronzinha aqui. A interseção é essa reta, né? Então, essa integral dessa função sobre esse caminho de 0 a 1 aqui. Então, a integral é tranquila, né? Não tem muita dificuldade essa integral aqui, né? Isso aqui dá y2 sobre 2, primeira, vezes 3, e a outra vai dar y3 sobre 3, e no resultado vai dar um número aí, né? 11 sextos, tá certo? Ok. Vamos ver se ele abriu lá. Vou mais rápido aqui, tá? Está melhor. Bom, vamos continuar então. Então, essas são integrais com relação a uma variável, né? Uma função sobre um caminho, mas com relação a uma variável, tá? Bom, em muitas situações ele quer saber... Tem um caminho, né? A gente quer integrar com relação ao comprimento ao longo do caminho. dl. Esse número escalar aqui, comprimento mesmo, né? Por exemplo, uma possibilidade é a integral de 1 dl, né? Que dá o comprimento desse caminho aqui, certo? Função 1, né? Então, em muitas situações, a gente quer construir integrais em que a variável de integração é o comprimento propriamente dito no caminho, não uma variável. Né? Então, como é que a gente faz isso aí?
Então, aqui está a construção, tá certo? DL, né? Então, a integral de com relação a um comprimento, agora fica mais complicado. Eu tenho que parametrizar em termos de uma variável de alguma forma. Eu tenho que, de alguma forma, calcular esse DL em termos de uma das variáveis, parametrizar todo mundo em relação a essa variável. Né? Então, como é que a gente faz isso? Né? A gente vai pegar agora e usar a nossa álgebra vetorial. O vetor de deslocamento diferencial, DL. Se você decompõe o sistema XYZ, por exemplo, tem componente dx, dy, dz. Para que eu quero isso? Porque eu quero calcular a magnitude dele. Sabendo o vetor, calculo o módulo do vetor. Eu tenho a magnitude. Então, dl tem essa decomposição, dx a x, dy a y, dz a z. Por exemplo, se for fácil parametrizar em relação a x, o que eu vou fazer é pegar dx, né, colocar em evidência, daí eu fico ax mais dy dx a y mais dz dx a z. Daí eu calculo a magnitude do vetor, certo? dl escalar dl, raiz quadrada. Vai dar o quê, né? Vai dar, se você for calcular, né, a magnitude dl, né? É raiz quadrada de dl escalar dl, que vai dar dx ao quadrado, raiz quadrada, vai ficar 1 mais dy dx ao quadrado. Observe, né? É fácil parametrizar nessa hipótese aqui em relação a x, né? Isso aqui raiz quadrada, né? E aí tem um argumento importante que isso aqui está errado. DL, né? DL vale isso, né? DL, certo? Bom, primeira observação, né? Que dx em integração é sempre um número positivo, tá certo? Sinal depende do limite de integração inicial e final. Mas o dx é sempre uma variável que não tem sinal, certo? Então, raiz quadrada de x ao quadrado dá dx. Certo? Vezes esse fator. Ou seja, como é que a gente faz, então, né? Aqui eu estou dizendo o seguinte. Se for fácil para mim parametrizar a função, o caminho, na forma y igual a y de x, z igual a z de x, né? Então, nós calculamos essas derivadas sobre o caminho, né? Isso aqui vai dar uma função de x, certo? Eu tenho, na realidade, dl, uma função de x. Você vai botar assim, para ficar bem explícito. Né? Daí a minha integral I de L que eu quero calcular vai ser a integral do ponto inicial P1, coordenada x1, até o ponto final x2, f, chamar assim, né? F de x, dl de x dado ali, certo? Isso aqui é quem, né? Isso aqui é f de x, y de x, z de x. Certo? Pronto, está resolvido o problema. Integral de linha com relação ao comprimento, você parametriza em termos de uma das variáveis do seu sistema de coordenadas. Né? A que for mais fácil. Né? Então, esse é o resultado final que vocês obtêm. Né? A forma da integral fica assim, se fosse fácil parametrizar em relação a x. Certo? Bom, mas só que a gente está falando de coordenada cartesiana, né? Tem vários sistemas de coordenadas. Como é que fica isso em outros sistemas, né? Bom, aí você tem que parametrizar nas coordenadas do sistema, né? Por exemplo, a gente acabou de falar em cartesiana, se for fácil calcular em relação a y, parametriza todo mundo em relação a y. Se fosse z, todo mundo em relação a z. E nos outros sistemas, como é que faz? Bom, daí a gente vai introduzir agora um sistema de coordenadas generalizado, né? Coordenadas generalizadas, UVW,
em que os comprimentos diferenciais nas três direções são dLu, dLv e dLw. Né? Os versores AU, AV e AW são, como na definição, ortogonais às superfícies coordenadas, aliás, né? U constante, SV, né? V constante, e a SW, W constante. Então, a U ortogonal é SU, né? A V, SV, a W, SW são os versores. E os comprimentos nessas três direções são DLU, DLV, DLW. Ora, em geral, a gente viu já exemplos disso, né? Os comprimentos não são, os comprimentos diferenciais não são as diferenciais de coordenada. Né? Porque algumas dessas coordenadas podem ser número, não ser comprimento, por exemplo. Né? Mas tem que ter um fator de escala, né? A gente viu isso, né? R de φ, né? É um comprimento na direção radial de cilíndrica, né? Por exemplo. Então, em geral, na direção U, o comprimento vai ser um fator de escala que pode ser função das coordenadas vezes a diferencial da coordenada U. Na direção V, H2dV, né? E esses parâmetros H aparecem. Tá certo? No sistema XYZ, esses parâmetros H são todos unitários. Né? Comprimento da direção X é dx, na direção Y é dy, na direção dz. No sistema RFZ, né? Só para dar uma ideia aqui, né? Na direção U, que é R, o comprimento é o próprio dr, H1 igual a 1. Né? Na direção do azimuth aqui, do vetor azimutal, é R de φ, então precisa de um fator H igual a R. Na direção Z é 1 dz, precisa de um fator H igual a 1. Né? Em esféricas, na direção radial é 1 dr. Na direção do versor a θ é R de θ, o comprimento do arco. Né? E na direção do azimuth, a gente corre nessa circunferência aqui, ó. Né? Essa, por sua vez, tem aqui um ângulo θ, né? Esse raio é R seno de θ. Então, esse arco aqui é o raio R seno de θ vezes dφ. Então, aqui dá esse resultado aqui. Então, o H3 é R seno de θ, função de duas variáveis. Né? Então, em qualquer sistema, você sempre vai ter essa forma de expressar os comprimentos. Né? Um fator de escala, que pode ser função das coordenadas, e as diferenciais. Né? E aí você pode, então, com isso, né, calcular o DL em qualquer sistema, tá certo? Está faltando uma... Está faltando, acho que alguma coisa aqui nessa... Não, está vendo? Não, eu vou complementar aqui. Então, veja, com isso você calcula o DL em qualquer sistema. Né? Então, o DL, se você, por exemplo, quer parametrizar em relação à variável U, né? Qualquer que seja ela, R minúsculo, R maiúsculo, φ, etc. Tá? Então, você faz o quê? DL igual a DU em evidência, né? Certo? Você pode botar o... DU em evidência. Tá? Vai ficar H1. Ó, essas parâmetros são funções de U, V e W, tá certo? Então, para medir todo mundo em relação a U, isso aqui vai ser H1 de U, né? Mais H2, né? Daí você vai ter o quê? DV, né? Vai ter DV, DU. AV mais H3, DW, DU. AW, né? E daí você faz o quê? Aqui a ideia é parametrizar em relação à variável que você vai integrar. Você vai integrar na variável U no caminho, né? Parametrizou todo mundo em relação ao caminho, isso aqui vai dar DL. Isso aqui isso aqui está errado, isso aqui é o vetor DL, né? Então DL, depois escalar dele com ele mesmo, vai dar DU, né? H1 ao quadrado, mais H2 ao quadrado, DV ao quadrado, mais H3 ao quadrado, DW, DU ao quadrado, né? Essa seria a expressão para o DU
parametrizado, por exemplo, em termos da variável u, certo? Né? Teria essa expressão aí. Então, a sua função, se você vai integrar de P1 até P2, como é que ficaria o resultado? Né? Então, P1, coordenadas U1, V1, W1, né? P2, coordenadas U2, V2, W2, então sua integral fica, ou seja, a equação do caminho é duas relações do tipo, né? V igual a V de U, W igual a W de U. Você parametrizou dessa forma, então você tem essas relações, tudo função de U, isso aqui é dl de U, né? Então você tem a sua integral da função f, vai dar a integral de U1 até U2, de f, a função f, né? Que não aparece aqui, f, depois de parametrizar, dá uma função só de uma variável, e a dl de U. Integral tradicional de uma dimensão, certo? Uma vez resolvida essa parametrização todinha, se transforma novamente numa integral simples em relação à variável, né? Certo? Bom, a gente está falando de escalar, função, integral de função escalar sobre caminho, né? Mas temos também integrais de linha envolvendo vetores, né? Você pode construir vários tipos de integral que a gente vai observar durante vai se deparar no curso. Integral de uma função escalar vezes o vetor dl. O resultado dessa integral é a soma vetorial, né? Dá um vetor. Certo? Integral de um vetor vezes o comprimento diferencial dá outro vetor. Integral do produto vetorial de dl com f, outro vetor, né? Vetor g aí qualquer. E, finalmente, esse tipo de integral que a gente chama, tradicionalmente, de integral de linha de f, apesar de ter várias integrais de linha de f vetor, tá certo? Mas tem uma que a gente chama sempre de integral de linha ela, porque ela aparece fisicamente várias vezes, tá certo? A integral da projeção de f na direção do vetor de deslocamento diferencial dl, tá certo? Se vocês olharem com calma, né? Aqui está um campo vetorial f. Aí você tem um trecho do seu caminho, você está integrando, né? O que nós temos? O vetor dl é colinear com o versor tangente, né? Então, o vetor dl, de deslocamento, é a sua magnitude vezes esse versor. Então, o produto escalar de f com dl seria f escalar t vezes dl, né? Escalar, né? Que é a projeção de f sobre c, né? Certo? Só tem algumas coisas que estão saindo na hora que eu transfiro. Aqui tinha alguma coisa aqui que saiu. Né? A projeção de f sobre c, tá certo? Você projeta f na direção de c e integra. Então, isso aqui vira uma função escalar e nós temos aqui uma integração de linha de uma função escalar com relação ao comprimento ao longo do caminho que a gente acabou de falar. Recai nesse caso. Certo? Tradicional, né? Especificamente, quando se tem um caminho fechado, isso é uma operação importante, né? Na física, no eletromagnetismo em geral, essa operação vai ser denotada com esse símbolo, esse círculo aqui. E essa operação é chamada de circulação de F, né? Tem um significado físico, certo? Circulação de um campo vetorial. Como a gente vai falar sobre rotacional, essas coisas, então a gente vai sempre calcular a circulação usando a regra da mão direita, certo? Então você imagina que você pega o caminho, você percorre o caminho com a mão direita, a mão, e a área está sempre do lado esquerdo, né? Certo? Então, essa regra da mão direita vai ser usada no cálculo do rotacional. O polegar está guardado aqui para quando chegar no rotacional, certo?
mas a área está sempre à esquerda. Né? Para ele poder fazer essa correlação com o rotacional, ele vai sempre integrar circulando. A circulação é sempre nesse sentido, né? Da mão direita. Certo? Muito bem, então no sistema UVW, se você tem o F, né, com 3 componentes, vai ter 3 componentes, né, AU, componente U, certo? Isso aqui depende de U, V e W, são funções escalares, né, mais a V, FV, mais a W, né? FW, e com DL dado por AU H1DU, né? Mais a V, H2DV, etc. Então, o produto escalar aqui vai ficar só FU vezes H1DU mais FV, H2DV mais FW. Ou seja, a integral de linha de F escalar DL dá a soma de 3 integrais tradicionais, né? Com relação a uma variável. Sempre recai, né? A integral de linha recai, né, numa integral com relação a uma variável, certo? É até mais simples, né? Não tem nem DL aqui, tá certo? Que aparece são as variáveis já. Não tem aquela raiz quadrada, né? Porque eu decompus em componentes. Você tem essas integrais com relação a variável. Isso aqui é uma integral I de U, né? Isso aqui é uma integral I com relação à variável V. Isso aqui é uma integral com relação à variável W, né? Que exemplo? Vamos pegar um campo vetorial e um caminho fechado, né, e calcular a circulação desse caminho. O caminho é feito pelos segmentos, né, C1, C2 e C3. Vamos representá-los como interseção de superfícies. Né. Campo vetorial dado por essa expressão. Então, a integral de linha de F sobre esse caminho que está no plano Z igual a zero. Né? Caminho C1 é a interseção de 2 superfícies. É o segmento de reta que está no plano Y igual a X. Né? Isso aqui é π sobre 4. Essa é uma superfície. A outra é o plano Z igual a zero. Então, essa interseção dá essa reta infinita aqui. E um segmento de reta que a gente quer estar aqui, está nela. Né? Sobre C2, uma superfície é Y igual a 2. Né? E a outra é Z igual a zero. E sobre C3, Z igual a zero e X igual a zero. Bom, então, os caminhos, tá certo? Campo vetorial, então, aqui que a gente vai calcular, né? Integral de FDL. Em cada caminho desse, a gente vai ver quem é o campo vetorial e quem é o DL, tá certo? Campo vetorial, se X vale Y, né? Vai ser X2, Y igual a X mais X2, né? A X mais a Y. Quem é DL? Bom, DL é dx a X, deixa eu botar aqui fora para fazer. DL, está a expressão geral dele, dx a X. Então, observe, está calculando DL no caminho, tá? Mais dy a Y mais dz a Z, né? Z igual a zero, Y igual a X. Bom, Z igual a zero quer dizer que dz vale zero, né? Y igual a X, então dy igual a dx. Vai dar dx a X mais a Y. Certo? Então, fizemos a primeira,
Primeiro caminho, essas são as expressões. Esse primeiro não tinha problema também parametrizar em relação a isso. Não, nenhum problema, podia parametrizar também. Tá? Em C2, né? Z é constante, dz igual a zero, né? Y é constante, dy igual a zero. Então, em C2, dl igual a dx a x. Daí vocês vão perguntar, opa, mas C2 não está para cá, como é que dl está para a direita? Né? É o limite que define, tá? Então, deixa lá o dx. Quando terminar a integração, o limite que vai dizer para onde foi. Por isso que eu falei, os elementos diferenciais são sempre sem sinal. Tá? Então, você tem aí f, né? X, y igual a 2, 2x. Y igual a 2, dá 4. Né? E dl só tem uma componente. E no último caminho, você tem x igual a 0, z igual a 0, dx dá 0, dz dá 0 e dy dá dy. Né? Mesmo indo para baixo, não tem problema. dy dá dy. E x igual a 0 sai, fica y2. Vai dar uma integral de y2 dy. Então, essas são as integrais. Daí aqui são os limites, né? De 0 a 2, produto escalar desses dois, né? 1 mais 1, 2, dá 2x2, primeira integral. De 0 a 2, que é daqui para cá. Segunda, produto escalar vai dar 2x dx. Aí tem o limite de 2 até 0. Terceira integral, y2 dy, y igual a 2 até y igual a 0. E é tranquilo de calcular, né? x3, 2x3 sobre 3, mais x2, né? Dá 2x2 sobre 2, mais y3 sobre 3. E calculando os limites vai dar um número, né? Menos 4 terços, certo? No caso, os versores foram eliminados com a x da y. A gente fez por escalar, né? F escalar dl, tá certo? Por exemplo, aqui, ó. F escalar ds vai dar a x escalar x dá 1, mais a y escalar a y dá 1. 1 mais 1, 2, dá 2x2. Tá? E assim por diante. Bom, isso é tudo que a gente tem para falar sobre integral de linha, né? Então, todas as integrais de linhas possíveis, né? Se tiver vetor, daí você tem que decompor, né, o vetor e calcular, tá certo? Né? A gente vai se deparar muito com essa integral, mais uma vez ou outra pode aparecer uma integral um pouco diferente, mas a gente já sabe como manusear, né? Decompõe as coisas. Muito bem, próxima integração é a integral que cai em integrais duplas, integral em superfície, né? Superfície, basta uma equação para representá-la, né? S de x, y, z igual a 0 dá a equação da superfície. Então, a gente vai ter integral de uma função escalar, por exemplo, né? Com relação à superfície, então a gente tem um elemento de área, um d sigma, certo? Superfície é sigma, né? A gente pode construir integrais desse tipo. Por exemplo, você tem a superfície de carga, né? Densidade de carga superficial está aqui. A carga na superfície vai ser a integral de superfície da densidade de carga superficial. Tá? Bom, uma outra quantidade importante é esta, tem outras, tá? Mas eu vou falar sobre essa especificamente, que é a integral da projeção do campo vetorial na direção normal à superfície vezes o elemento de área. Né? Em muitos campos da física, isso mede o fluxo desse campo vetorial. Né? Pode ser o fluxo de partículas através de uma seção transversal, você quer saber a evasão, né? A vazão, aliás, a vazão, né, através desse duto. Né? Então, você, com campo de velocidade, você pode calcular por esse fluxo. Né? Tem o fluxo elétrico, né, que dá coulombs, tá certo? A gente vai falar sobre ele. Então, esse tipo de integração de F projetado na direção normal, vezes d sigma, dá uma coisa que a gente chama de fluxo de F através de sigma. Né? Ou seja, isso aqui, na realidade, é algo assim. Né? A gente define aí
o vetor área diferencial, né? Por definição, se tem uma superfície, vamos pegar o elemento de área e a normal, juntar essas duas coisas e definir um vetor área diferencial, que por definição seria N d sigma. Esse vetor é útil porque eu sempre posso calcular fluxo, né, através da superfície usando esse vetor área diferencial. Então, o fluxo, né, através de uma superfície, que seria integral né, isso aqui nada mais é do que integral sobre a superfície, né, da projeção de F na direção normal. Olha, se você tem uma área, né? Se o campo vetorial, aqui está a área, se o campo vetorial está sempre tangente à superfície, você não tem fluxo, né? Não tem nada fluindo, digamos assim, né? Tem que ter alguma projeção na direção normal para você poder ter, né? É claro que eu posso construir outras coisas, tá? Só para vocês terem ideia. Isso aqui vai se deparar com ela, mas é claro que eu posso pegar, a gente pode se deparar com integrais do tipo, só para dar uma ideia, tá? Isso aqui são integrais duplas, né, que a gente vai se deparar. Você pode ter d sigma vetorial f, por exemplo. Tá? Isso pode acontecer também. Tá? Então a gente tem que calcular as componentes dessa integração, né? Eu posso ter, né, uma função escalar também, né? Integral de d sigma vezes uma função escalar. Podemos nos deparar com essas situações, tá certo? Né? Então, mas o que a gente vai olhar muito é essa que é o fluxo, né? A integral da projeção. E como é integral dupla, mais uma vez precisamos ter expressões para o d sigma, né? Nos vários sistemas, no sistema OVW, tá certo? Olha, cada componente, né, do vetor área diferencial é o comprimento de dois segmentos ortogonais. Por exemplo, na direção U, o comprimento nas direções ortogonais vai dar um é H2dV e o outro é H3dW, né? Os comprimentos nas direções ortogonais, né? São nas direções V e W, né? Aqui está o AV. Deixa eu desenhar ao contrário aqui. Deixa eu desenhar. Eu botei para cá, né? Então vou ter que mudar aqui, tá certo? E aqui está o AW, né? O sistema cíclico, então esse aqui seria trocado aqui. Nessa direção é H2dV, na outra é H3dW, né? Então, a componente U do vetor área diferencial é o produto dessas duas componentes, certo? Então, d sigma U, no caso, seria o quê? O produto das dimensões complementares, H2, H3, dV, dW, né? Certo? E permutação cíclica, você tem as outras componentes. Então, a expressão geral para o d sigma, né? No sistema de coordenadas curvilineares seria essa aqui, certo? Basta você ver quem não é U, né? Vai aparecer aqui, certo? Quem não é U, quem não é V aparece aqui, quem não é W aparece aqui. Todos dois segmentos. Isso serviria para a área, por exemplo, da diferencial de área, no caso da superfície? A diferencial de área é essa expressão geral, certo? Daí você vai ter que, bom, nessa superfície aqui pode ter uma componente só ou mais de uma, né? Depende da superfície. Pode ser que um desses diferenciais dê zero, né? V constante, dV dá zero, certo? Superfície V constante, né? Então só vai ter uma componente AV, certo? A superfície V constante. A superfície coordenada V constante, o AV é ortogonal a ela, né? Então se você pega aqui V constante, se essa aqui for a superfície V constante, né? Então, se V é constante, então aqui você tem o AV, né? Que é ortogonal a V constante, vai ter dois comprimentos. Um vai ser na direção U, o outro vai ser na direção W. Vai ser H1, H3, dV da W. Tá? Certo?
E daí você tem as expressões nos vários sistemas de coordenadas, que eu vou mostrar aqui. Eu gostaria de falar especificamente de um, que é útil, né? Bom, em cartesianas, né? Isso aqui é tranquilo, né? H1, H2, H2 e H3, aliás, né? Igual a 1, todos os H's igual a 1, né? Produto dos comprimentozinhos diferenciais, que são as diferenças de comprimento, em cilíndricas. Na direção radial, né? Vai dar o R dφ dz, vamos ver aqui rápido. É sobre o cilindro aqui no caso, né? Estamos sobre um cilindro, então, na direção radial, isso aqui é o arco de circunferência, né? Se isso aqui for uma variação dφ, eu tenho um comprimento R dφ. E aqui eu tenho dz, né? Na direção radial, R dφ dz. Né? Na direção do vetor, você tem o semiplano φ constante agora, né? Na direção do Aφ, você tem dois segmentos, né? Um na direção radial e um na direção z. dr, dz. Você tem essa áreazinha diferencial aqui, na direção do Aφ. Se for na direção do AZ, você vai ter no plano, né? Essa área diferencial aqui, ó. R dφ e o dr. Aí você tem o vetor área diferencial de sigma z. R dr dφ, né? Certo? Aqui, ó. R dr dφ. dr dz na direção φ. R dφ dz na direção radial. E por aí vai, né? Em esféricas. Isso aqui é sobre a superfície esférica. Dá isso aqui tudinho. Vamos ver só rapidamente, né? Só para a gente sempre praticar isso para ficar acostumado, né? Você tem um arco R constante, certo? E um outro arco que é R seno θ constante, certo? Então se forma essa áreazinha sobre a superfície esférica. Você tem aqui dθ, você tem aqui dφ. Só que aqui o raio é R seno θ. Então você tem R seno θ dφ. E aqui você tem R dθ. Certo? E aí você tem a área radial, na direção do AR, né? Certo? R2 seno θ dθ dφ. Na direção do aθ, você tem uma superfície cônica, certo? Vou fazer só um pedaço dela aqui. Né? Aqui está a área, né? Mais ou menos. Isso aqui é obtido por uma variação de φ, certo? R seno θ dφ. Aqui está o aθ. E aqui está dr, né? Variação radial. Então vai ser R dr seno θ dφ. Na direção da θ, né? E finalmente, na direção do azimute, né? Você vai fazer o semiplano φ constante e desenhar as coisas de acordo com o sistema de coordenadas, né? Você vai ter aqui, ó, isso aqui, né? Na direção do Aφ. O Aφ está ortogonal esse semiplano aqui, né? Então você vai ter R dθ e dr. R, dr, dθ, Aφ. Tá? São os componentes. A forma geral do d sigma, né? R2 seno θ dθ dφ. Na direção da θ, né? R seno θ dφ é um, dr é outro. Na direção do Aφ, R dθ é um segmento e o outro é dr. Tá? No caso, esse termo do meio seria o elemento de área, diferencial de área para um cone, né? Sobre a superfície cônica, porque é a superfície θ constante, superfície coordenada segundo a superfície coordenada. Certo? Tá? É claro que, em geral, a gente não vai ter as três componentes ao mesmo tempo, vai ter só uma, em geral. Né? Na superfície simples, né? Você deve ter uma componente. Né?
Em outras talvez não, mas se for uma superfície coordenada, você só tem uma, né? Fica mais fácil. Bom, vamos aproveitar essa oportunidade para definir esse conceito de ângulo sólido, né? Que aparece em radiação, né? Antenas, espalhamento, certo? A gente sempre usa esse conceito de ângulo sólido. Ou seja, a gente tem conceito de ângulo plano, né? Uma região infinita representada por um parâmetro finito, né? A região entre duas semirretas é o que a gente chama de ângulo. Então, esse ângulo, se esse ângulo é pequeno, digamos assim, né? Nós sabemos que eu posso sempre calcular esse ângulo, né, como sendo a razão do comprimentozinho do arco sobre o raio. Essa é uma definição interessante porque esse ângulo não depende da distância à origem, certo? Então, se for aqui, dá o mesmo resultado, se for aqui também dá, né? Certo? Né? Sempre o mesmo resultado. Esse resultado nunca muda. Porque esse comprimento aumenta com o raio. Né? Então, ds sobre r dá constante. Então, tem uma forma de representar essa região infinita, uma área infinita, por um parâmetro finito. O que mais que a gente sabe sobre ângulo plano, né? Quando tem uma figura fechada, o ângulo total subtendido para uma figura fechada vai ser 2π radianos. Isso eu não quero saber do Wi-Fi, certo? Então, essa figura fechada, uma figura fechada no espaço bidimensional, subtende um ângulo de 2π, certo? Radianos, né? Mesmo conceito é utilizado para definir ângulo sólido. É uma região infinita no espaço tridimensional, um canudo, né? Representado por um parâmetro finito. Um parâmetro que vai ser definido no mesmo espírito desse aqui. Aqui eu peguei um segmento, um comprimento de arco definido pela distância, né? Aqui eu vou pegar, certo? Uma área a uma distância r, né, sobre uma esfera, certo? Pego uma área, divido, não pela distância, mas pelo quadrado da distância. Porque se eu divido pela distância, essa razão não dá constante, dá variável. Então, a forma correta de fazer é pegar essa calotinha aqui, tá certo? Calcular essa área, ou seja, a curva radial de sigma esféricas, e dividir por R2. Isso me dá essa região, tá certo? Essa diferencial, é uma definição, né, de ângulo sólido, né? Certo? Então, em esférico, você pega isso aí, você vai ter uma diferencial de ângulo sólido no espaço tridimensional. Então, isso define tudo que tiver dentro desse canudo aqui, em todo o espaço, né? Como se fosse uma faixa de luz. Tudo que tiver iluminado é o ângulo sólido. Uma área infinita, né? Um volume infinito, na realidade. Não um volume, né? No outro caso, é a área. Volume infinito, representado por um parâmetro finito. Ora, quem é d ômega? Bom, vamos pegar a componente radial de d sigma, né? D sigma radial é quem? R2, seno θ, dθ, dφ. Essa parte angular é a diferencial, o diferencial de ângulo sólido. Unidade, bom, é número, né? Mas a gente vai chamar de a unidade do ângulo sólido esferoradianos, certo? Uma coisa tridimensional. Qual é o ângulo sólido subentendido pelo espaço tridimensional? É integrar θ de 0 a π e φ de 0 a 2π. Então, o espaço tridimensional subtende, né? Que ângulo sólido? Vamos ver. O espaço tridimensional tem um ângulo sólido de quanto, né? Integral de 0 a 2π de dφ
Integral de 0 a π seno de θ dθ. Isso aqui dá 2π, né? Isso aqui dá cosseno com sinal trocado, dá menos cosseno, mas eu vou inverter os limites, fica mais cosseno de π até 0, que dá 1 menos 1, que dá 2. Então, espaço dimensional subtende um ângulo de 4π esferoradianos. Certo? Não é 4π2, é 4π. Né? Pode pensar que é 2π vezes 2π, né? Não, é 4π, né? Esferoradianos. Então, isso é tão importante saber como vocês sabem que um ângulo plano de uma figura fechada é 2π. Né? O volume tridimensional é 4π. O ângulo sólido é muito importante, porque às vezes eu quero saber, bom, qual é a radiação emitida no ângulo sólido tal, tá certo? Se for ver, né? Como o espaço não dissipa nada, né? Tudo que tiver, você tem um radiador putiforme, quando ele irradia, né, em várias direções, o que tiver dentro desse ângulo sólido sempre vai ser esse mesmo valor de potência irradiada, sempre. Então, se você usar o ângulo sólido, você pode calcular. Nesse canudo aqui tem tanto de potência, onde quer que seja, certo? É claro que a densidade de potência vai ser maior, né? Aqui, tá certo? Né? Então, essa densidade tem que cair com o inverso quadrado da distância, porque a área aumenta com o quadrado da distância, para essa potência constante. Né? Quando você evapora um filme fino, tá certo, em todas as direções, se você pegar um canudo de espaço, o que passar naquele canudo, se for um radiador isotrópico, né? Se a coisa não fica fazendo assim, tá certo? Mas fosse radial, tudo que tiver no canudo vai ser sempre a mesma massa, tá certo? Que atravessa qualquer seção transversal. Então, o ângulo sólido é muito usado para isso. A radiação espalhada num cone, né, do espaço. O ângulo sólido vai ser utilizado para isso, para várias situações. Né? Então, tem muita importância. Podia fazer uma coisa também para regiões cilíndricas, né, entre dois semiplanos, tá certo? Não é necessário, só se visitar isso. Mas é mais tangível a gente falar em ângulo sólido, porque dá para perceber, né? Um canudo no espaço. A gente lida muito com fontes putiformes, essas coisas, tá certo? Exemplo, né? Vamos calcular o fluxo de um vetor. Suponha que você tem um campo que varia com o inverso quadrado da distância, que muitos campos têm essa propriedade, né? Um campo elétrico, né? Então, você tem aí um campo que varia dessa forma. Qual é o fluxo desse vetor no primeiro octante do espaço? Né? Aqui, ó. Através de uma superfície qualquer de raio A, que faz um octante aqui, né? Isso aqui, sobre uma superfície esférica de raio A, só nesse primeiro octante aqui. Né? Então, essa integral. Ora, d sigma, produto escalar com AR, dá d sigma radial, né? Produto escalar, né? Que esse AR que aparece aqui. Então, vai ficar 1 sobre R2, que é 1 sobre A ao quadrado. D sigma é A2 de ômega, né? D sigma radial, né? Isso aqui é o D sigma radial, certo? Dá A2 de ômega, R igual a A2 cancela. O fluxo dá o ângulo sólido do octante, que é 4π sobre 8. Integral de 0 até um octante, né? 0 a π sobre 2 ferroradianos, dá π sobre 2. Né? Então a gente calcula de forma simples, não precisa fazer integral dupla. O ângulo sólido, em alguns casos, faz uma integral simples direto, né? Entendendo o conceito de ângulo sólido. Certo? Bom. Finalmente, a outra integração que tem, que vai se deparar também, ocasionalmente, é a integral de D-volume. Volume é um parâmetro escalar, né? Volume. Certo? Então, a gente vai deparar com integrações de funções de densidade, por exemplo, né? Para dar a grandeza final, integral de FdV. Então, são integrais triplas, ou integral de vetor, né? E vai, por exemplo, o campo elétrico de distribuição de carga vai dar uma integral de um vetor, dV. Né? Resultado do vetor. Então, você tem integral tripla e o elemento de volume é fácil, né? O produto dos 3 segmentos do sistema de coordenadas correspondente.
Em cartesianas, dx, dy, dz. Em cilíndricas, rdr, dφ, dz. Em esféricas, R2, se quiser também, né? dr, d ômega. Né? Usando ângulo sólido. Sendo θ, dθ, dφ. Certo? Aí são integrais triplas, né? Na verdade. Muito bem. Bom, vamos para agora a parte final da aula de hoje. Falar sobre gradiente de uma função escalar. Pessoal, estou gravando aqui, né? Deixa eu ver. Tô. Bom, a primeira operação diferencial que a gente vai tratar, né, que a gente vai utilizar bastante, é o gradiente de uma função escalar. E o gradiente tem um significado físico, né, em termos das superfícies f constante. Então, dado uma superfície f constante, o que a gente mostra é que essa operação gradiente ela é útil para determinar a normal superfície, por exemplo. Certo? Então, vou mostrar algumas construções para vocês aqui. Por exemplo, f constante é a superfície S1. Se eu variar a constante de uma pequena quantidade, eu tenho uma superfície muito próxima a S2. Né? Eu posso, por exemplo, de um ponto P em S1 até um ponto Q sobre S2, né? E esse deslocamento é um vetor comprimento diferencial no espaço 3D dl. Né? Eu posso, por exemplo, ficar sobre a própria S1, né? Ficar na direção tangente aqui, certo? P e Q sobre S1. Aqui estaria o nosso vetor dl. Né? Eu posso ter várias situações, tá certo? Então a pergunta é a seguinte. Se eu estou num ponto P, né? Coordenada x, y, z, ou seja, se eu estou no vetor posição x a x mais y a y mais z a z, tá? E quero sair desse ponto, eu pego esse ponto, jogo nos argumentos de f e calculo f, tá certo? F de x, y, z, né? Ou seja, f de x, tá certo? Nessa posição x aí. Eu quero sair de x e calcular um novo valor de f. Eu vou para um ponto vizinho, x mais dl, certo? Pergunta é, quem é f? Né? Quem é f de x mais dl? Né? Isso aqui, na realidade, é f de três variáveis, né? De x mais dx. Vou fazer o seguinte, para não confundir, tá certo? Não, deixa assim mesmo. X mais dx, vírgula, y mais dy, z mais dz, né? Pronto, dado f conhecido, quem é f num ponto muito próximo? A gente aproxima, certo? Em primeira ordem, né, tem uma aproximação. É aproximadamente f no ponto x, né? Vou botar aqui. F no ponto original. Mais uma correção. Como é que é essa correção em primeira ordem? É série de Taylor em 3 dimensões. Primeiro termo da série de Taylor. Depois tem o termo de segunda ordem, derivada segunda, e assim por diante. Só que aqui, em 3 dimensões, você tem 3 derivadas, né? Você vai ter a correção, que é dx, df, dx, mais dy, df, dy, né? No ponto inicial, tá certo? Mais dz, df, dz. Se eu quiser ser mais rigoroso, eu vou pegar mais termos, né? Mas isso aqui serve para determinar uma primeira aproximação para f. F muito próximo. X deslocado um pouquinho de nada vai dar isso aqui. Ou seja, este menos esse dá o df. A variação de f pode ser calculada como essa quantidade aqui. Observe que quantidade é essa. Ela tem 3 termos, dx, dy, dz, por um lado, e por outro lado tem 3 termos, df, dx, df, dy, df, dz. Usando nossa álgebra vetorial, isso aqui pode ser colocado na forma de um produto escalar, né?
dx ax mais dy ay mais dz az. Com um outro vetor, né? Obtido de quem? Das derivadas parciais, cada componente é a derivada parcial naquela direção. Ax, vou botar assim, ddx vou botar assim, dfdx, não, deixa assim, mais ay ddy mais az ddz aplicado a f, né? Então, observe, né? dx, df dx, mais dy, df dy, mais dz, df dz. Exatamente isso. Então, nós temos aqui um vetor que nós sabemos identificar. Quem é esse vetor? dl. Temos um outro vetor que aparece aqui. Certo? E esse é um operador diferencial, né? Que tem 3 componentes. Vamos chamar esse operador de operador nabla, aplicado a f. Então, você tem um produto escalar de 2 coisas. Né? Então, observe como é elegante, né? A variação de f é o produto escalar do vetor de deslocamento com esse vetor nabla f. Assumindo agora que a nabla tem essa expressão aqui. Ora, isso aqui é chamado de gradiente de f, né? É a derivada no espaço tridimensional, certo? É o gradiente. É um vetor, né? Observe que existe uma semelhança entre a expressão obtida no espaço tridimensional e aquela no espaço unidimensional. Se fosse unidimensional, seria df igual a dx, df dx, né? O gradiente aqui, no caso, é só uma direção, não tem direção, só tem uma direção no espaço, né? Isso aqui é idêntico a isso, certo? Mesma coisa. Só que a generalização para n dimensões, no caso de 3 dimensões, né? Então aparece esse vetor aqui que tem uma importância fundamental. Gradiente é uma função escalar, né? Isso aqui chama operador nabla, isso é uma coisa. É o operador que aparece nas equações de Maxwell, em todas as equações, sempre ele está lá aparecendo, certo? E nabla, quando atua sobre uma função escalar, é chamada de gradiente de f. Nabla é uma coisa, e gradiente de f é a operação de nabla sobre a função. Gradiente de f. Observe que nabla tem dimensão, tá? Dimensão de nabla está aqui, ó. Comprimento a -1. Certo? O operador nabla ele não tem valor, mas tem uma dimensão física, que é importante lembrar disso, né? Comprimento a -1. Certo? Esse nosso nabla, né? Vamos interpretá-lo agora, tá certo? Suponha que você pegue a superfície F constante, né? F igual a uma constante, certo? Eu estou aqui no ponto P, certo? Eu saio de P e fico na superfície F constante, eu vou na direção tangente, certo? Pego esse DL específico aqui, ó, sobre F constante. Bom, nesse caso, P está aqui, Q está aqui, né? Então, DF vale quanto? Quando eu venho daqui para cá. F é constante. 0. O DF, né? O P menos Q dá o DL, tá certo? Mas o F não varia. Quando eu venho daqui para cá, eu estou em cima da mesma superfície. Então, se F é constante, DF é igual a 0. Então, se eu observe, né? O gradiente de F, vamos só fazer uma observação. F é uma função de 3 variáveis, certo? Eu tenho, P é dado, por exemplo, 1, 2, 3. Eu pego F em 1, 2, 3, vai dar um número, certo? Bem conhecido, né?
Calcular as derivadas nas três direções de f em 1, 2, 3 vai ser um vetor que aponta numa direção em sentido fixo, certo? Então, aqui o gradiente aponta numa direção em sentido fixo do espaço. Se eu pegar esse dl específico aqui, em que df deu zero, quer dizer que gradiente de f, melhor, que para essa escolha de dl tangente à superfície, produto escalar dá quanto? Zero, né? Quer dizer que o dl escolhido foi ortogonal ao gradiente, nesse exemplo. Porque o gradiente está parado, né? Peguei um dl específico e deu para o escalar zero. Então, quer dizer que o gradiente aponta no sentido específico que é a direção normal à superfície. Certo? Porque eu peguei um dl que está ortogonal ao gradiente de f. A gradiente está fixo, né? Primeira propriedade. Gradiente de f é ortogonal à superfície f igual a c. Então, o gradiente serve para calcular a direção normal à superfície. Né? O que mais? Se eu pegar agora duas superfícies vizinhas, né? E colocar e orientar. Eu tenho várias possibilidades de ir de P para Q na superfície vizinha. Eu posso ir nessa direção, certo? Em várias direções, né? A menor distância é aquela que vai na direção do próprio gradiente, tá certo? Né? Quando eu pego o dl e oriento no sentido do gradiente, eu tenho a menor distância, tá certo? Então, só fazer aqui melhor em seção transversal. Duas superfícies, né? Então, essa aqui é uma forma de ir de P para Q. Essa aqui são outras possibilidades, né? A que tem uma menor distância é quando eu vou ao longo da normal, tá certo? Então, esse comprimento aqui é o menor comprimento possível, é o dl mínimo, né? Olha, se eu pego o dl e oriento no sentido do gradiente, o produto escalar vai dar sempre, daqui para cá dá sempre df, né? Qualquer que seja a forma de eu ir de um para o outro, dá sempre df, que é o mesmo valor, que é dc, né? Então, vai dar df, sempre a mesma coisa, é igual a módulo do gradiente, quando eu oriento o dl na direção do gradiente, vezes dl mínimo. Porque o cosseno de zero dá 1, certo? Então, é a segunda informação do gradiente. Seu módulo representa a máxima taxa de variação da função f, né? Pode explicar de novo só essa equação aí do df? Por que deu isso aqui? Eu estava entendendo que o módulo do gradiente já ia ser o dl mínimo. Eu já estava entendendo isso. Não. dl é uma coisa, gradiente são coisas separadas, certo? dl é o vetor de deslocamento, a coordenada desse ponto menos a coordenada desse, da dl. Gradiente é a derivada de f, que é outra coisa, são coisas separadas, certo? Se você pega um deslocamento diferencial, eu posso orientar em qualquer direção. Eu posso ir aqui, tá certo? Eu falei, se for na tangente, dá para o escalar dá zero. Né? E se eu for orientar o dl, o gradiente está parado no espaço lá, certo? Pego o dl e vou para qualquer direção. Se eu pego o dl agora, vou na direção do gradiente, sentido, esse dl escolhido tem a menor comprimento possível. Né? E quando eu oriento no sentido do gradiente, o ângulo entre gradiente e dl, vetor, é um ângulo zero. Cosseno de zero dá 1. Para escalar é módulo de gradiente, módulo de dl, cosseno de zero, que dá 1. E esse módulo dl dá dl mínimo, e módulo de gradiente dá módulo de gradiente. Então você tem o quê, né? O módulo de gradiente está sendo calculado agora. Você calcula a variação da função e a menor comprimento possível. Então dá a máxima taxa de variação da função naquele ponto. É isso que é. Então, por isso que o gradiente é usado em otimização, né? Deixa eu desligar isso aqui um pouquinho. Então, nossa. Estou procurando uma rede que eu não quero. Só outra dúvida. Por que o produto escalar dos dois deu df? Porque aqui é f mais df. Por onde você for, certo? Daqui para cá, f varia de f para f mais df, a variação da df.
Daqui para cá, F varia de F para F mais DF. Porque essa superfície é F igual a C mais DC. Essa superfície F igual a C. Daqui para cá, a função varia só de DC, por onde eu for, certo? Em qualquer ponto dessa superfície, F vale C mais DC. Em qualquer ponto dessa superfície, F vale C. Então, se eu for daqui para cá, a variação de F é DC. Sim, eu não entendi o produto escalar, porque que dá esse DC, no caso, né? Porque eu vim do ponto aqui para o ponto daqui. F variou de quanto que eu vim daqui para cá? DC. Sim. Certo? Isso é igual É o DF, é a variação. Não, porque, veja, porque eu acabei de falar, F de X mais DL, por onde eu for, tá certo? Se o deslocamento é pequeno, eu acabei de falar, F de X mais DL é aproximadamente F de X mais DL escalar gradiente de F. Isso quer dizer que essa subtração aqui da DF igual a DL escalar gradiente de F. Eu estou dizendo para você que quando eu vou de uma superfície para outra, é sempre a mesma variação. Não muda. DF é sempre o mesmo. Então, quando eu oriento no sentido do gradiente, dá a mesma variação e isso atinge o valor mínimo. Então, você tem essa interpretação. Então, ele disse que o gradiente tem é ortogonal a F constante, sentido de crescimento, né? E máxima taxa de variação. O N é que é paralelo ao gradiente, né? O N, o N é o vetor normal, vai ser sempre na direção do gradiente. Né? A gente usa para calcular o fluxo máximo, né? Quando vai calcular o fluxo na superfície, Você precisa da normal, para calcular a normal, se você souber qual é a superfície, você calcula usando o gradiente. Normal do plano, né? Normal de um plano ou de qualquer superfície. Por exemplo, vou fazer um exemplo aqui rápido, tá certo? Salvar aqui. Vamos pegar uma superfície aí. Aliás, vamos pegar uma função primeiro, né? Pega uma função f igual a r. Essa função é o quê? No espaço tridimensional. Não é nada, certo? F constante é uma superfície, mas f igual a r não é nada, certo? É uma função de uma variável, certo? Pode ser a densidade de alguma coisa que aumenta com a distância, por exemplo, né? Então, cada ponto de espaço tem uma densidade diferente. Bom, f igual a r é uma função. Agora, f igual a 1 é a superfície r igual a 1. É a esfera de raio 1. Certo? Deixa eu botar assim R2, né, para ficar mais fácil. Certo? R2, ou qualquer R elevado a n, R2. R2 igual a 1 é uma equação R constante. Né? Certo? R2 igual a 1 só tem uma solução, porque R é positivo, né? R igual a 1. Tá? Então, essa aqui é a esfera de raio 1, certo? Bom, então, o que é gradiente de F? Né? Gradiente de F vai ser quanto? Bom, a gente teria que calcular, né? Mas eu vou calcular aqui em cartesiana, só para a gente... se F é igual a R2, F vale x2, né? Mais y2 mais E2. Vamos calcular o gradiente. Então, na direção x, a derivada em relação a x, na direção y, em relação a y, assim por diante. Então, o gradiente de F vai dar fácil, né? Vai ser um fator de 2 sempre. Vai ter o quê? X a x mais y a y mais z a z. Ou seja, no ponto de coordenadas x, y, z, o gradiente é o vetor 2x, que é o vetor 2 do quê? R a R. Certo? Que vetor é esse? É o vetor ortogonal a R constante, né? Especificamente em R igual a 1, né? Isso aqui daria, né? Em R igual a 1 vai dar 2 a R, né? Na superfície R igual a 1, o gradiente dá 2 a R. Bom, mas a R é função de teta fio, mas eu tenho que especificar em que ponto do espaço, tá certo? X igual a tanto, Y igual a tanto, Z igual a tanto. Isso aqui vai dar um valor fixo.
Mas esse vetor aqui é ortogonal à esfera. Tá? Aponta no sentido de crescimento de R, tá certo? Ó, no sentido de R, que é para fora. Quando R aumenta, né, R2 vai aumentando com o quadrado de R, tá certo? E tem outro exemplo, né, aqui nas notas de aula. Por exemplo, né, essa superfície aqui, essa função aqui, né? F igual a x sobre A ao quadrado mais y sobre B ao quadrado mais z sobre C ao quadrado. Isso não é nada. F igual a uma constante é uma superfície. Né? Que superfície é essa? Bom, F igual a 1, por exemplo, vai dar um elipsoide. Né? O elipsoide x sobre A mais ao quadrado, mais y sobre E ao quadrado, mais z sobre C ao quadrado, igual a 1. Isso é o elipsoide cujo semi-eixo na direção x é A, isso aqui, né? Vale A. Na direção y vale B. Na direção z vale C. Certo? Então, quem é o gradiente de f em f igual a 1, né? Certo? Bom, tem a parte de cima e tem a parte de baixo. Tem duas soluções aqui, na realidade. Né? Depende de como você calcula, certo? Bom, então, cálculo o gradiente de f vai dar a derivada dessas funções x2, y2, e2, vai dar x sobre a2, etc, etc. Né? Em f igual a 1, daí o que eu faço? Bom, f igual a 1 quer dizer, isso aqui igual a 1, eu, por exemplo, parametrizo z em função de xy. Quando eu faço f igual a 1 é porque isso aqui está relacionado, não é livre, tá certo? Não é isso aqui livre, né? É xy mais z é a função de xy. Z é essa função aqui, é 1 menos isso aqui raiz quadrada. E z tem duas possibilidades, né? A banda de cima, que dá mais, tá certo? Se você calcular, e a parte de baixo, que dá menos. Então, se você calcular no módulo lá de cima, usa o mais. Daí você tem essa solução e a outra solução para baixo. Né? Uma solução é para fora, a outra para dentro. Pronto, então o gradiente f igual a 1, por exemplo, né? Tem esse resultado aqui. Uma possibilidade. Na realidade, a solução geral seria mais ou menos isso aqui. As normais, né? Normal para fora é mais, normal para dentro é menos. Sinal mais aqui é a banda de cima do elipsoide, sinal menos é a banda de baixo. Então, você tem aqui as normais. Então, basta você saber a coordenada xy sobre a superfície elipsoidal que você vai saber quem é o gradiente. Né? Vai dar um valor fixo, bem definido. Certo? Observe que o gradiente não é normalizado. Você calcula um vetor ortogonal, né? Que é isso aqui, ó, esse maiúsculo aqui, e o versor você dividir pelo módulo do gradiente ainda, né? Para você calcular o normal, o versor correspondente, certo? Bom, o que nós temos aí, então? Vamos olhar de volta o que é o operador nabla que vai aparecer no nas nossas equações, né? De Maxwell, né? Na relação entre campo elétrico e potencial elétrico, entre outras coisas. Bom, ele tem como componente, no sistema de coordenadas curvilíneas, né? Versores, né? E operações diferenciais com relação a comprimento, certo? Não é com relação à coordenada. Aparece em comprimentos. Porque a dimensão dele, a gente falou, por definição, né? É comprimento a menos 1. Então, são derivados em relação a comprimentos, certo? Então, no sistema de coordenadas curvilíneas, esses comprimentos são HI, né? E a coordenada correspondente, H1DU, H2DV e H3DW. Essa é a expressão geral para o nabla, o sistema de coordenadas curvilíneas. Segunda observação, os versores ficam sempre do lado esquerdo e não do lado direito das operações diferenciais. Porque, a partir de agora, a gente sabe já que alguns versores de sistemas de coordenadas curvilíneas são variáveis, né? Então, se eu botar do lado direito, eu tenho que derivar. Né? Então, ele não pode derivar uma coisa porque é a definição. Né? Na direção U dá isso, na direção B dá isso. Então, esse AU não pode estar do lado de cá, tem do lado esquerdo. Senão, se ele estiver aqui, ele tem que ser derivado. Né? Então, lembre-se, quando vocês verem vetores pela frente, essas coisas vão derivar todo mundo que
estiver passando pela frente, certo? Ok? Bom, então as expressões para o NABA, né, em cartesiana mais simples, né, ddx, ddy, ddz, em cilíndricas, ddr, H2 é R, né, R de φ, né, comprimento, aquele arcozinho, tá certo? ddz, esféricas, ddr, R de θ, o arco no sentido do ateta, né? R sendo de θ, sendo de φ, o arco naquela sequência lá, certo? Então, só lembrando, né? Ficam sempre à esquerda os versores, né? Certo? Ok? Acho que a gente vai parar por aqui hoje. Tá? Uma pergunta? Uma dúvida? Então tá bom. Então, segunda a gente retorna com a última parte dessa revisão, né? Ok?